Bom, estamos iniciando o nosso programa sempre agradecendo a você pela audiência e principalmente pela participação. Aqui você já sabe, mandou o WhatsApp para 981 16 38 29, você automaticamente já vai participar do nosso sorteio de hambúrgueres da Beef Factory e também produtos Bioextratos. Bacana? Então anote aí o nosso WhatsApp, 011 981 16 38 29. Ou você pode também deixar comentários aqui nas redes sociais, fechou? No programa de hoje nós vamos falar de um tema espinhoso. Você sabia que mais de 320 milhões de pessoas no mundo todo sofrem de depressão? E que aqui no Brasil mais de 12 milhões de pessoas também sofrem desse mal? A depressão é uma doença que está relacionada às questões emocionais. Ela se caracteriza principalmente pela falta de vontade de fazer as coisas e por uma angústia profunda no indivíduo. Os principais estudos de hoje em dia mostram que a depressão está relacionada a um contexto genético, cultural e social do indivíduo. O tratamento para a depressão deve ser feito com terapia e, em alguns casos, com o uso de medicamentos. Matéria de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar rodando aí depoimentos de pessoas que tiveram ou têm esse problema. Roda aí. A depressão começou quando eu sofri um acidente de carro. Logo em seguida, um término de relacionamento. Eu estava sozinha em São Paulo e sofri um estupro, né? Isso tudo no mesmo ano, num espaço curto de tempo. Enfim, comecei a ter pensamentos suicidas. Eu achava que nada tinha sentido. Eu andava na rua pensando como eu poderia me matar. E aí eu vi que cada dia foi agravando, eu procurei um psiquiatra, ele me receitou um medicamento, eu não tomei, porque eu achei que eu poderia resolver isso sem medicamentos. E foi o que eu fiz. Fui procurando os psicólogos e com o tempo fui procurando uma linha que me encaixasse. E aí, enfim, pude perceber que a forma com que eu poderia superar a depressão era a forma com que eu estava enxergando a vida, né? Praticar mais a gratidão do que ficar pensando nas coisas ruins. Porque o ser humano, ele é muito apegado ao pensamento negativo. Você tá como exemplo, às vezes você tem um relacionamento com uma pessoa de anos, né? Durante 10 anos, a pessoa sempre te faz bem. Aí, do nada, num dia, ela faz uma coisa que te provoca, que você não gosta, e você vai lembrar para sempre daquele momento, e não dos outros que ela te fez bem. É a mesma coisa a vida. Às vezes acontece um momento ruim com você, você vai focar só naquele momento ruim e vai enraizar, né? Vai como se criasse uma personalidade naquele momento ruim. E através da ajuda psicológica, eu pude entender que o psicólogo, ele não só te ajuda a superar um trauma, mas também um desenvolvimento pessoal. Porque eu também comecei a aprender a me desenvolver, né? Eu comecei a enxergar, além de enxergar uma visão totalmente diferente do que eu tinha, eu também pude enxergar as pessoas de outra forma, né? Eu pude entender que cada um tem a sua cultura, o seu modo de ser, né? E que somos apenas o espelho daquela outra pessoa. Que cada um vai enxergar a gente de uma forma diferente, da forma com que ela vive. Então, a partir daí, eu comecei a me relacionar mais com as pessoas, comecei a conversar mais, né? Enfim, foi assim que eu consegui superar. Eu não tomei medicamentos, eu resolvi procurar um desenvolvimento pessoal, procurar um psicólogo para tentar me entender, né? Foi isso. Bom, em relação à depressão, né, o que eu tenho a dizer é que eu tive depressão em 2011 e realmente é uma doença complicadíssima porque não é igual uma gripe, né, que você toma um remédio lá e ficou bom depois de 7 dias. É um autoconhecimento, eu vejo como um autoconhecimento, um amadurecimento interno. Conheci pessoas que não conseguiram vencer isso e se mataram, né, se suicidaram, amigos nossos. Então, eu tive a sorte, né, de ter pessoas ao meu lado, me amparando, tomei remédio certinho, direitinho, voltei a fazer exercício, onde faço até hoje, fiz terapia. Só que eu aprendi uma coisa, todo dia me dá depressão, você tem que saber lidar com ela, né? Então eu acordo deprimido, depois eu fico feliz, depois eu fico nervoso, isso faz parte da vida da gente, né? Então eu aconselho para as pessoas que acham que tem ou que têm depressão,
que aprenda a lidar com ela. É lógico, tem a parte química que você tem que fazer o tratamento e sempre estar renovando com exercícios físicos, né? E fazer realmente aquilo que te dá prazer. Você conferiu aí os depoimentos e por aí já dá pra gente saber que esse mal, a depressão, ela não escolhe classe social, sexo, gênero e etc. No caso da Vânia, ela teve aí um problema, né, que desencadeou todo um desequilíbrio emocional e acabou dando na depressão. No caso do Juliano, aliás, mandar um abraço aqui pro nosso parceiro Juliano Terucchi. O que aconteceu foi também um caso de desequilíbrio emocional e, obviamente, existem formas de você prevenir e também de curar a depressão. Bom, o resumo da ópera aqui da nossa matéria de hoje é que a depressão não escolhe classe, gênero, não escolhe, qualquer um está exposto a ter depressão. Lembrando que você pode participar do nosso sorteio Bioextratos de Hamburgueria Beef Factory, só mandar um zap pra gente, tá aqui o número na tela, 011 98116 3829, ou você pode deixar aqui um comentário nas redes sociais e aí você automaticamente já está participando do nosso sorteio. Bom, agradecer aí a tua audiência e lembrando que agora nós vamos começar com o nosso quadro da Vânia Abreu, essa baiana inquieta, cantora da melhor qualidade que está aqui no nosso programa dando dica para você enxergar o mundo melhor através da arte. Roda aí. Oi, gente. Oi, Ernesto. Hoje a gente vai falar sobre artes plásticas, artes visuais. E é bastante coisa. Ela começa lá no começo. A história das artes, a história da arte é contada pelas artes plásticas. Pelaquela primeira imagem da mão nas cavernas, que chama arte rupestre. De lá para cá, a gente tem toda a história das emoções, das invenções das tecnologias e da invenção de um instrumento que é bem importante e que muda a forma como a pintura vai buscando outra forma de se expressar, que é a máquina fotográfica. Depois que ela passa a fazer parte do mundo, a pintura passa a ter uma liberdade de se expressar e expressar emoções. Considerando essa linha de tempo, considerando uma história bem longa, é muito assunto, não vai dar para a gente falar sobre tudo hoje. O que a gente pode também perguntar para entender melhor o que é uma artes plásticas, se ela é boa, se ela não é, para a gente não ficar só naquele lugar, ai, não gostei, acho que não ia levar para casa esse quadro. É mais importante que isso, você pode até não gostar, mas é importante saber se a obra é bem feita, se o autor é importante e influencia outras pessoas. Use a dica do teatro da semana passada. Quem é o autor, onde ele nasceu, em que tempo ele nasceu. Isso já ajuda a gente entender onde está a obra de arte no tempo. E por fim, pergunte do que a obra fala. O que aquele quadro quer dizer a você? Essa é a pergunta. Um beijo, até semana que vem. Bom, tá aí, você conferiu a dica da Vânia Abreu, que coloca sempre umas interrogações aí pra gente fazer uma reflexão. Valeu, Vânia, muitíssimo obrigado. Agradecer você também que nos acompanhou e semana que vem tem mais, sempre com temas, que possam nos ajudar, que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Fechou?